iniciar ali com o boletim de novo, tá? Só que eu vou mudar algumas características dele. E eu vou fazer o seguinte: a gente não vai mais trabalhar com matérias, né? Vai ser alunos, certo? E aqui eu já vou determinar aqui, ó. Eu já vou determinar os bimestres. Vou fazer só com 2 notas. Não vou colocar média aqui nos bimestres. Vou deixar a média para o final. Trabalhar com a situação também. Certo? Olha só, gente. O que a gente vai fazer nisso daqui? Certo? A gente vai colocar o nome das pessoas. Coloquei algumas pessoas ali. E agora eu vou fazer o preenchimento das notas aqui, aquela coisa normal. Duas avaliações por bimestre. Média final. Vou utilizar a fórmula de arredondamento, tá? Arred, vou abrir parênteses. Agora eu vou utilizar a fórmula de média. Foram as duas fórmulas que a gente já viu. Como é que eu trabalho com a fórmula de média? Seleciono aqui o intervalo, certo? Quantos números eu quero que apareça depois da vírgula? Essa um só, certo? Lembrando que esse arredondamento, se for 5,5, ele vai arredondar para 6. Se for 5,4, ele vai arredondar para 5. Né? Lembrando que é um número após a vírgula, então teria que ser 5,55, como uma dízima periódica. Né? Lembrando a head, né? Vou fazer ela mais uma vez aqui. Abrir parênteses da fórmula head. Agora eu vou usar a fórmula de média. Vou abrir parênteses na fórmula de média. Vou selecionar. Fecho a fórmula de média. Coloco ponto e vírgula, que daí eu estaria dizendo para a fórmula head quantos números eu quero que apareça depois da vírgula. Certo? Olha lá. Ó. Essa é a maneira correta. Beleza? De ser feito. Situação. Situação, o que vai ser? O aprovado, reprovado ou em recuperação? Para mim saber se o aluno está aprovado ou reprovado, né? Igual C, vou abrir parênteses, a média já está aqui, né? Se a média final for maior ou igual a 7, então o aluno estará aprovado. Se não, se um teste lógico de novo de média for maior ou igual a 5, então recuperação. Se não, reprovado, certo? Fecha parênteses uma vez, que é da fórmula C que está depois, e mais uma vez, que é a primeira fórmula C. Duas, uma dentro da outra também, tá? O aluno está em recuperação. Vou repetir ela aqui mais uma vez para vocês verem se o teste lógico, né, que seria saber se a média final é maior ou igual à média da escola, que seria 7, ponto e vírgula. Então, ele estaria aprovado se ele atingisse um valor maior que esse. Agora, se ele atingisse a média final dele, tivesse um valor entre 5 e 7, maior ou igual a 5, então ele estaria em recuperação.
Se não, reprovado. Uma vez que é de uma fórmula C e da segunda vez que é da outra fórmula C. Certo? Então, ele deixou desta maneira ali para mim, dizendo se está aprovado ou reprovado. Posso, lembrando, alterar uma nota aqui que o aluno vai subindo as notas dele lá, ele vai, ó, aprovado. Se eu descer uma nota aqui, já reprova lá. Então, automaticamente, o meu sistema já está dizendo aqui se o aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação. Certo? Agora, a gente tem para aprender de fórmula hoje em cima disso aqui, para depois a gente conseguir fazer um sistema completo, né? Com banco de dados ali bem certinho, com planilhas diferenciadas. Olha só, eu tenho essa planilha aqui com os alunos e as notas. O banco de dados ele é fornecido por linhas. Cada pessoa vai ter uma linha. Exatamente por isso que às vezes quando a gente vai fazer uma prestação numa loja ou alguma coisa do tipo, um contrato ou qualquer coisa, existe o número do contrato. O número do contrato, ele é responsável e só vai ter um, né? Assim como você tem o número do teu CPF. Só vai existir no Brasil, no banco de dados das pessoas, né? Pessoas físicas lá, o banco de dados do CPF, só vai ter uma pessoa que tenha aquele dígito de CPF. Se eu digitar no banco de dados do país um número de CPF, ele vai me dar os dados apenas de uma pessoa. Assim como é número de matrícula, tudo isso. Então, a maioria dos sistemas, eles utilizam números de referência, que eles utilizam os números justamente para a fórmula que eu vou passar para vocês hoje, que é uma fórmula de procura. Por enquanto, a gente vai fazer ali pelos nomes, alguma coisa mais simplificada, tá? Porque a gente está trabalhando aqui com Excel, vamos fazer uma coisinha mais simplificada. Mas tudo é números, tá, gente? Depois o banco de dados gera um número para cada pessoa, isso é tudo automático, tá? Aí esse número que é gerado, quando você chega com a numeração, ele vai te dar a resposta no sistema, que é basicamente isso aqui, ó. Por exemplo, eu fiz aqui só os alunos, dei as notas, ver se ele está aprovado ou reprovado, beleza. O que que eu quero saber? Eu quero saber a média final desse aluno, certo? E eu quero saber se ele vai estar aprovado, reprovado ou em recuperação. Apenas digitando o nome da pessoa, certo? Como é que eu vou fazer isso? É uma fórmula de procura. O nome. O nome da pessoa eu vou digitar aqui em cima, né? Tipo, João. E aqui embaixo ele vai informar para mim se o João está aprovado, reprovado ou em recuperação. Né, ó, média final. Vou colocar aqui. Vou até apagar o nome do João ali. E vou colocar a situação. Certo? Aí agora o que que eu vou fazer aqui, ó? Igual, isso aqui é uma fórmula de procura, tá? Proc V. O que que ela significa? Procura vertical. Se fosse para mim procurar horizontalmente, eu utilizaria proc H, tá? Também vou explicar ela em uma outra tabela depois. Olha só, proc V, certo? As perguntas que a fórmula faz para simplificar para vocês: código, tabela, coluna, falso. O que, que são esses três passos? São esses três passos que estão aqui embaixo. Ó. Valor procurado, matriz tabela, índice coluna, procurar intervalo. Estão vendo aqui que vai ser a mesma coisa que vocês vão ver no celular também, lá na parte de cima, que ele está mostrando aqui embaixo. Para simplificar, código, tabela, coluna, falso. Tá? Por quê? Olha só. Digamos aqui eu vou trabalhar com os nomes. João, Maria, mas caso fossem códigos, João recebeu o código 1, Maria 2, Josué, vamos usar as linhas aqui, João 2, Maria 3, José 4. Cada um receberia um código, seria, digamos, um código de contrato, o teu CPF, alguma coisa do tipo. Como eu vou trabalhar com nomes, aonde que eu vou digitar o nome da pessoa para que seja informado a informação que estaria no banco de dados referente àquela pessoa. Aqui, né? Ó, nome. Aqui eu digitaria, por exemplo, o nome de quem eu quero procurar.
João. Digito João aqui, embaixo ele me daria as respostas. Por isso que eu estou fazendo a fórmula aqui no quadrado da média final, que eu quero média final e situação. Eu quero que ele me fale isso daqui, daquela pessoa. Então, código seria onde eu vou informar o código da pessoa que está sendo procurado. Ponto e vírgula, olha lá, ó, matriz tabela. Aonde que está essa informação? Na tabela inteira, certo? Então, ó, código, tabela, ponto e vírgula, terceira parte da fórmula, coluna. Em que coluna a informação que você precisa dentro dessa tabela está? Na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está na coluna 10. Digito o número 10, certo? Caso ele não retorne nenhuma informação, ele vai me retornar um valor falso. Então eu escrevo, certo? 10 e falso. Olha lá, código, tabela, coluna, que coluna que está a informação que eu preciso, falso. Código, tabela, coluna, falso. É a maneira simples de saber como que faz essa fórmula, tá? Vou dar um OK. Ele apareceu ND. Por que ele apareceu ND? Porque aqui não tem nada, né? Eu não escrevi o nome de ninguém, não estou pesquisando nada ainda, né? Agora, se eu escrever lá, por exemplo, Maria, a média da Maria é 5,3, olha lá, 5,3 já apareceu ali para mim. Agora, se eu escrever José, apareceu 7,4 ali, certo? Agora vamos para a terceira aqui, ó, para ver se a pessoa está aprovada ou reprovada, né? Situação, né? Igual proc v de novo, código, onde eu digitaria a informação que eu preciso, de quem que eu quero as informações, ponto e vírgula, tabela, ponto e vírgula, coluna, aqui na média final a coluna 10, então aqui é a 11. 11, ponto e vírgula, falso. Código tabela, coluna, falso. Deu ND ali, vamos botar lá, Eduardo. Beleza, ó, o Eduardo tá ali, ó, em recuperação, certo? Beleza, gente? Ó, não vou pintar a tabela aqui, mas eu sei que vocês vão fazer isso, tá? Porque eu quero passar uma coisa agora só para o pessoal que está no computador, tá? Essa é uma ferramenta que só tem no computador, não vai ter aqui no celular para ser feita essa ferramenta. Que é o quê? Uma formatação condicional. É fazer o Excel detectar automaticamente se o aluno tirou nota azul ou nota vermelha, né? Que é esse botão aqui, ó, nos estilos, no grupo estilos aqui, ó, eu tenho formatação condicional. Aí aqui eu tenho várias regras aqui, certo? O que que é isso aqui? Isso aqui eu vou mostrar para vocês agora, olha só. Vou selecionar todas as notas do meu boletim, tá? Onde eu coloquei as notas, eu selecionei todas. Aí eu venho aqui em formatação condicional. Aí eu tenho algumas regras aqui que dá para mim colocar. Olha lá. Regra de realce das células. Ele diz aqui, é maior do que, é menor do que, está entre, é igual, o texto contém, uma data ocorre, valores duplicados. São algumas regras que eu posso adicionar. Igual a fórmula C. A fórmula C soube se o aluno está aprovado, reprovado ou em recuperação. Aqui na formatação condicional eu posso fazer a mesma coisa, só que com a parte visual da tabela, tá? Olha só então. Vamos colocar aqui, é maior do que, para mim colocar as notas azuis, né? Maior do que, aí eu vou colocar aqui, ó, a fórmula é maior do que 7, né? Tudo que for maior, vou colocar aqui 5,9, 6,9, né? Tudo que for maior do que 6,9, no caso um 7, utilizando as fórmulas de arredondamento também, o que que ele vai fazer? Aí aqui eu tenho alguns exemplos pré-definidos do próprio programa, que ele diz aqui, ó, preenchimento vermelho, preenchimento verde, só que eu quero só a letra, que fique só a letra em azul,
Então, eu venho aqui no personalizado, coloco só a letra em azul. Beleza. Olha lá, meus valores, tudo que é nota maior do que 7, ele vai colocar em azul. E detalhe, se eu vim aqui mudar uma nota para 7, automaticamente ele vai dar a cor azul. Beleza, vou lá continuar a fazer a minha formatação condicional. Agora eu quero o quê? Está entre, né? Está entre, vamos botar aqui, 5,9. Se ele estiver entre 5,9, 5,9 não, 6,9, 6,9 e 5. O preenchimento vai ser em amarelo. Beleza. Agora eu vou fazer mais uma e vou colocar se é menor do que aí seriam as notas vermelhas. Que aí seria maior do que, menor do que 4,9, né? Aí personalizar aqui eu quero com a cor vermelha. Olha lá como ficou meu boletim já. E automaticamente, tá, gente? Mudei uma nota, deu cor amarela. Mudei a nota para menor, vai dar a cor vermelha. Certo? Isso aqui eu quero que vocês que estão no computador façam também, tá? No celular essa ferramenta não tem. É uma das ferramentas que a gente não encontra. Beleza? Então, não esqueçam da parte da formatação da tabela, tá? Não esqueçam disso. Fórmula de procura. Vou fazer aqui no celular para vocês verem novamente também. A explicação da fórmula no celular é mais fácil de entender, então eu peço que vocês acompanhem, porque vai ser também uma fórmula já um pouco mais complicada e depois também ela pode ser complicada mais ainda. Então, vamos ver ali. Ó, no celular a mesma coisa, né? Fazer alunos. Eu vou dar uma nota por bimestre, tá? Vou simplificar aqui, vou colocar só primeiro bimestre, certo? Segundo bimestre. Final e situação. O professor, me interromper, eu queria saber que do lado onde que tem o 11, 12 e 13 no, do computador, a gente tem que fazer como exemplo o que a gente tipo fez ou a gente tem que fazer na tabela de cima inteira com essa situação? Como assim? O que que é? Como é que é a pergunta? Eu queria saber, sabe onde que tem a linha 11, 12 e 13 que o senhor fez aquele Sim, aqui, negócio? aham. A gente tem que fazer como a gente tem que fazer embaixo para mostrar e deixar em cima do jeito que o senhor pediu, ou a gente tem que É, usar o aqui, ó. que você aí? Essa tabelinha aqui, ó, essa daqui que é a fórmula de procura, depois que você fizer a tabela toda, com lá os 10 alunos, né? Faz 10 Uhum. pessoas, depois que você fizer a tabelinha toda, aí você faz isso daqui embaixo de tudo ali. Ah, Tipo, tá, essa vou tabelinha vinha até aqui, mais ou menos, aí faz ela aqui embaixo, assim, mais ou menos, entendeu? A gente pode fazer com 6 pessoas ou mais? Se tu tiver no computador, você faz com 10. Se tu tiver no Uhum, celular, tu faz com 5. uhum, muito obrigado. Ó, voltando aqui na parte do celular, dimensionei as colunas aqui, vou colocar uns alunos aqui também. Aí, vou colocar algumas notas também. Faltou um bimestre aqui no meu celular. Vou adicionar a coluna aqui. Inserir. Quarto bimestre. Aí
E a média final, mesma coisa. Eu vou usar a fórmula arred juntamente com a fórmula de média. Então, venho aqui no fórmula, né? Já posso, como eu já sei a fórmula que eu vou usar, já escrevo aqui a arred, já vai aparecer lá a arred, é só eu clicar ali. Aí aqui, ó, número, né? Só escrever média. Lá, lembrando que tem que ter o acento. No computador não tem essa frescura. Média, ó, ele faz a referência dos números. Eu quero só o intervalo desse aqui. Não preciso nem me referenciar pelos outros. Número de dígitos, quero que ele deixe 1 depois da vírgula no máximo. Certo? Olha lá, 6,5. Aqui está a fórmula. Vou fazer aqui embaixo novamente. Então, fx, ó, a rede já está aparecendo ali. Posso clicar em fx de novo. Média. Beleza, clico ali, ó. Bem fácil de ser feita, tá, gente? Média vai ser essa. Número de dígitos, um só. Certo? Então, fx, arred, fx, média. Seleciono os valores. Clico no número de dígitos. Opa, aqui eu fiz duas vezes arred, média. Aí lá número de dígitos, né? Seria 1. Fx, arred, fx, média. Seleciono os valores do intervalo. Número de dígitos, um só depois da vírgula. É isso. Beleza, gente? Aqui, situação seria fx, a fórmula C, né? Estaria aqui em lógica, já vou digitar C direto aqui. Clico nela, teste lógico. Teste lógico é saber se a média é maior ou igual a 7. O meu igual não está funcionando aqui. Deixa maior. Maior que 7. Maior ou igual a 7, então ele estará aprovado. Por quê? Clico no valor falso, clico no fx de novo. Se a média, de novo, né, for maior ou igual a 5, então ele estará em recuperação. Se for menor, estará reprovado. Certo? Vou fazer ela aqui de novo. Fx, como eu já usei a fórmula C, ela já está aqui. Clico ali. Teste lógico é saber se a média é maior ou igual a 7. Se for isso, ele vai dizer que o aluno está aprovado. Se não for isso, ele vai vir fazer um teste de novo, então tem que usar o C de novo. Teste lógico seria saber se a média é maior ou igual a 5. Então, né? Se for verdadeiro, está entre 5 e 7, então ele está em recuperação. Se for falso, aí não adianta, está reprovado. E ó, dessa maneira aqui, implementando uma dentro da outra. Então, muito simples. Parece ser difícil, mas ela é bem simples. O fx, c, o que seria o teste lógico? Saber se a média é maior ou igual a 7. Então, o aluno estará aprovado. Se não, eu quero saber se ela é maior ou igual a 5, então. Se for maior ou igual a 5, quer dizer que está entre 5 e 7. Então, ele está em recuperação. Se não, ele vai reprovar. Esse entendimento do senão, então, é muito importante vocês fazerem essas perguntas para vocês mesmos e ter essa frequência de fazer isso na cabeça de vocês, porque dessa maneira vocês seguem a lógica, tá, gente? De tudo. Aí dessa maneira vocês conseguem ter um entendimento bem bacana, certo? Ó, dessa maneira aqui. Agora, a fórmula de
de procura, né? Preciso fazer a fórmula de procura aqui agora. Como é que eu faço a fórmula de procura aqui, né? Vou colocar aqui o nome da pessoa, média final e a situação do camarada. Vamos ver se ele passou ou não passou, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui é onde eu vou digitar o nome da pessoa. Então, aqui, né, na média final, onde eu quero a informação. Vem aqui, né, no FX. Esse tem aqui, deve ter, ó, pesquisa e referência. Vai ter a fórmula de procura aqui, provavelmente, ó, PROC-V e PROC-H, ó. Tá vendo as duas que eu falei para vocês, ó. PROC-V e PROC-H. Tem várias outras também. PROC-V, são aquela que eu vou usar, ó. Valor procurado, matriz tabela, número de índice coluna, procurar intervalo. Que é o que eu digo aqui, né? Procurar valor procurado, código, tabela, coluna, falso, certo? Código, tabela, coluna, falso. Código, aonde que você vai digitar, por exemplo, ou o nome da pessoa, ou o código dessa pessoa, né? É aqui nesse quadradinho aqui. Onde você vai botar o nome João, Maria, José, Felipe, né? Matriz tabela, aonde que está a informação que você precisa? Em que tabela que ela tá? Tá aqui, certo? Número, índice e coluna. Em que coluna que se encontra a informação dessa tabela? Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coluna 6, digito o valor 6. Se não achar nada, ele me retorna um valor falso. Certo? Dou um OK. Olha lá, ele deu ND, mesma coisa que lá no computador. Vem aqui, coloco lá. João. Ó, esqueci do acento. Ele não me retornou valor nenhum, continua no ND. O valor é falso, então ele não me retorna. Tem um acento, né? João. Tem que ser exatamente igual. Por isso que sistemas utilizam números, tá, gente? Tem muita gente que tem nome igual. Então não daria certo para um sistema. Olha lá, ó. João 6,5. Certo? Então vou fazer ela aqui de novo, ó. FX, como eu já usei, ó, PROC-V, que seria procura, né? Clico no PROC-V, código, onde digitaria o código, tabela, coluna, aqui era 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a 7ª coluna. Se não achar nada, vai ser um retorno falso. Então, OK. Olá, então vamos lá, Eduardo, tá aprovado. João está em recuperação. Certo, gente? Não esqueçam de fazer o capricho, tá? Código, tabela, coluna, falso. É a maneira que vocês decoram, tá, gente? Se vocês utilizarem esse tipo de coisa na vida de vocês, vocês vão decorar as coisas muito facilmente. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Olha só, eu vou escrever uma coisa aqui que parece até uma besteira, tá? Minha velha traga meu jantar. Sopa, uva, nata e pão. Minha velha traga meu jantar. Sopa, uva, nata e pão. Nossa, parece até engraçado. Só que isso aqui tem um significado, tá, gente? Isso tem um significado, que é o quê? Os planetas do sistema solar em ordem. Por exemplo, minha, ó a primeira letra, minha, Mercúrio. Certo? Começa com M. Velha, Vênus. Traga, Terra. Meu, Marte. Jantar, Júpiter. Sopa, Saturno. Uva, Urano. Nata, Netuno. Pão, Plutão. Isso
é mostrar para vocês que o nosso cérebro, gente, ele é muito capaz de diversas coisas. Vamos conferir isso para ver se realmente está certo, tá? Então vamos vir aqui, vamos usar o Google, né? Vamos ver aqui. Do sistema solar. Vamos pesquisar uma foto aqui deles. Vou pegar aqui, ó. Essa foto tá bem ruim. Aqui, ó. Então observem lá, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que já foi desconsiderado o planeta, né? Então vamos conferir lá. Mercúrio, Vênus, vou colocar até um do lado do outro aqui, tá? Mercúrio, deixa eu vir aqui mais um pouquinho pro lado aqui. Mercúrio, Mercúrio, Vênus, Vênus, Terra, Terra, Marte, Marte, Júpiter, Júpiter, Saturno, Saturno, Urano, Urano, Netuno, Netuno. E mais uma bolinha lá, Plutão. Então eu não quero mais o pão da minha receita. Certo? Então assim, gente, sei que não está muito dentro do assunto, mas não esqueçam disso, tá? A gente pode manipular o nosso cérebro com as informações que a gente precisa, fazendo, sei lá, uma rima talvez até engraçada, mas a gente pode utilizar dessas formas, tá? A gente tem todas essas ferramentas na nossa cabeça. Beleza? Tentem fazer essas fórmulas aí de procura, tá? Façam as junção, depois vocês terminando já mandem o exercício aí. Lembrando que a gente vai começar a fazer um sisteminha de escola, tá? De boletim e tudo mais. Então, essa fórmula de procura ainda está simplificada. Assim como ela está simplificada agora, eu fui complicando as outras lá, né? Eu vou ainda complicar ela e as outras eu vou complicar um pouco mais ainda. Então, vou mostrar também, a partir de agora, algumas ferramentas que só tem no computador para serem feitas, tá? E aí vocês vão ter um desenvolvimento bem bacana aí. Eu acho que a gente vai chegar num ponto bacana da onde eu espero de todos vocês. Beleza, gente? Façam um exercício aí.